Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Decoding AI. Nós hoje temos pela primeira vez um case study aqui no podcast, com a Madalena Estevão, diretora de desenvolvimento organizacional da Infraestruturas de Portugal. E vai ser mesmo a partir deste caso prático que vamos trabalhar o nosso podcast, enfim, desenvolver o nosso diálogo, a nossa conversa. A Madalena tem uma carreira de mais de 30 anos ligada à gestão, ao desenvolvimento organizacional, gestão de projeto, à transformação, e tem aqui uma particularidade que, na verdade, também nos dá aqui uma metáfora interessante, que é Trail Runner, com classificação internacional. No fundo, aqui uma metáfora muito interessante para nós. Se calhar também vemos a forma como vê a adoção da própria IA nas organizações. Ou seja, tal como o Trail, uma prova de endurance em terreno difícil, muitas vezes irregular, não é? Que nós sabemos também, mas que revela caráter, foco e resiliência. Madalena, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Nós hoje temos aqui, no fundo, como tema central a inteligência artificial, além da tecnologia, não é? Portanto, como preparar pessoas, cultura, processos, para transformar verdadeiramente uma organização. E se calhar, começando pelo início, Madalena, começando um bocadinho pelo teu percurso, quem é que tu és, para além destas job positions, não é? Economista, líder, entrepreneur, e como é que tu, no fundo, o trail running, no fundo, influencia a forma como tu lideras a transformação organizacional? Olá, então, bom dia e muito obrigada pelo vosso convite. Dar os parabéns também aqui a este podcast. Eu acho que aquilo que vocês fazem também é serviço público e, portanto, hoje temos um podcast 100% de serviço público, porque eu trabalho em serviço público há muito tempo e quem tem estas iniciativas de promover a literacia, de promover a partilha de práticas entre peers, partilha toda esta informação, é, sem dúvida, serviço público. Ora, quem sou eu? Portanto, Marcos, já fizeste um bocado o resumo. De facto, eu trabalho em desenvolvimento organizacional, que foi uma área que me apaixonou, vem há uns 17 anos a esta parte, que é aquela disciplina que faz as organizações estarem permanentemente a ver que alterações de contexto é que surgem, que podem ter impacto no seu funcionamento, nos seus resultados, e depois preparar e adaptar as organizações para isso. Isso fascina-me desde que comecei a trabalhar nisto, de facto já não saí. Trabalhar também na missão pública é uma coisa que dá uma motivação adicional e tudo isto misturado, que também tem que ser com uma vida pessoal onde eu tenho a minha vida familiar, naturalmente, mas aqui acho que quero destacar mais esta característica de me ter tornado não há muito tempo, foi na pandemia, aliás, porque já corria antes, mas era em estrada, fazia muitas provas, e depois na pandemia isso tudo fechou. E tive que correr para o mato, para a montanha, para o campo, e descobri aí uma nova paixão. Tenho investido nisso também e feito provas que dão classificações, daí a tal classificação internacional. Tenho pontuação no ITRA, tenho pontuação no TMB, são coisas que a maior parte das pessoas não percebe, mas estou sempre com esperança de aparecer aqui uns brothers que também façam isto, somos muito poucos, e vou divulgando. E de facto eu faço aqui uma analogia com esta viagem que nós estamos aqui a fazer, uma prova, que é uma prova de esforço, uma prova de endurance, que é isso que o trail running, principalmente as provas de maior distância são, em que nós encontramos terrenos que não estamos à espera, mais escorregadios, mais íngremes, com obstáculos, sem obstáculos, e estamos de facto neste contexto novo, disruptivo, que é a introdução no aparecimento desta nova geração de inteligência artificial. E aqui a analogia tem a ver com nós não podemos ir muito depressa, porque o terreno também não permite, e nem recomenda, vamos cair, vamos tropeçar numa raiz, numa árvore, e vamos cair por ali abaixo. Não podemos ir muito depressa, temos que avaliar muito bem o terreno, temos que avaliar as nossas capacidades, e sempre com o objetivo de chegar à meta, porque vamos chegar à meta, temos de realmente fazer uma gestão de esforço e uma análise de contexto, neste caso é o terreno, muito, muito permanente. E acho que sim, isto é para ultrarunners. Introduzir a inteligência artificial numa organização é para ultramaratonistas. É preciso endurance não é sprint, não vamos estar aqui a pensar que isto é rápido, que é só começar a implementar e já está. Não, isto é uma ultramaratona.
E quando é que descobriste que, no fundo, a IA poderia ser esta alavanca real de mudança? Ou seja, qual é que foi, no fundo, o teu aha moment em que percebeste, no fundo, que não se tratava só de uma tecnologia per se, mas que, efetivamente, era algo que estava muito mais relacionado com a transformação do negócio e da própria forma de trabalhar? Certo. Eu não trabalho sozinha, eu trabalho, por acaso, numa equipa fantástica, uma equipa pequena, que se dedica aqui ao desenvolvimento organizacional, neste caso no contexto das infraestruturas de Portugal, e nós começámos a perceber isso, assim para ser mais concreto, ali em 2023. Adaptámos a algumas características aqui na nossa equipa e foi em 2024 que efetivamente percebemos que isto não era só mais uma tecnologia, isto ia ser transformação. Não é só do negócio, isto é transformação de contexto, é transformação que vai desde o nível pessoal, da nossa vida pessoal, ao próprio mundo, não é? Portanto, aos equilíbrios geopolíticos, etc. E tudo isto, de facto, se vai transformar, eu acho, muito a partir desta nova geração de inteligência artificial. E nós notámos isso ali em finais de 2023 e em 2024 começámos a criar algumas iniciativas já a preparar o terreno, a preparar o contexto, não com pressa de adotar, mas a ir preparando aquilo que é essencial para adotar a inteligência artificial. Portanto, para ser concreta, estamos ali, a viragem foi no segundo semestre de 2023, preparámos a nossa equipa, uma nova área de transformação, com um líder muito adequado, com alguma surpresa até aqui na empresa, mas que era a pessoa adequada, e depois, em 2024, começámos a criar estas iniciativas mais na literacia, mais a promover o papel do citizen developer, e foi essencialmente por aí. Sim, e tu falas agora no que estavas a partilhar na tua intervenção um bocadinho de um conceito que nós falamos muito, e o Pedro particularmente é um conceito que gosta bastante também, que é o conceito de mindset, não é? Neste caso, mindset digital. E há um conceito, Madalena, que tu partilhaste connosco antes de nós gravarmos esta conversa, que é aquele conceito learn it all every day. E no fundo, ou seja, como é que este mindset influencia a tua visão sobre a adoção da IA pelas organizações e lá está, especialmente pelas lideranças, não é? Ou seja, no modo que é top-down. Exato, nós neste momento estamos num contexto em que a formação, o ir à formação já não dá resposta. Ou seja, o ir à formação, e eu tive essa necessidade agora no final de 2025, neste ano, em que voltei à universidade, daqueles programas mais para executivos, mais no IPAM, na pós-graduação de Inteligência Artificial no Marketing. Não foi. É que devia ser. Foi na nova, pronto. Mas tive a necessidade para fazer um ponto de situação e, sobretudo, para fazer benchmarking com outras pessoas. Nós já fazemos isso com regularidade, temos 4 ou 5 grandes empresas portuguesas, também gestores de ativos, nós somos, não sei se sabem, somos o maior gestor de ativos de Portugal. E então tentamos fazer benchmarking com outros gestores de ativos com alguma regularidade e vamos trocando e sabemos o que é que eles estão a fazer e como é que estão a evoluir. Mesmo assim, eu tinha necessidade de ter um campo mais alargado, de troca de ideias, troca de práticas, e para ter a certeza também que aquilo que estávamos a pensar para a nossa empresa estava no caminho certo. E tive a necessidade de ir novamente a aprender numa ação de formação formal. Mas isso já não é suficiente e nós tentamos passar isso aqui às pessoas, porque isto evolui tão depressa. Portanto, estamos numa altura em que muda tudo tão rápido. Se eu for à formação, eu não posso ir à formação todos os dias, não é? Mas se eu for à formação de 3 em 3 meses, eu vou ter a sensação que, entretanto, tive desatualizado estes 3 meses. Portanto, isto o que nos obriga a learn it all every day. Ou seja, temos que estar sempre a aprender e temos que... A Madalena agora no que estava a referir. Uma parte aprender. Nós deixámos só de te ouvir e é só complementar, estava a dizer o Learn It All Every Day, enquanto tivemos este ligeiro corte, tem muito a ver com aquilo que nós muitas vezes referimos, do Demis a Sábios, do CEO do Google DeepMind, não é? Que a competência mais relevante nos próximos anos que nós precisamos desenvolver é precisamente aprender a aprender, não é? Aprender a aprender, sim. Aliás, é o que nós aprendemos mais e eu espero que as universidades continuem a fazer esse papel. O que aprendemos mais nas universidades e num curso superior é aprender a aprender, porque depois chegamos cá fora e as coisas. Mas isto nunca foi tão verdade como agora. E também falaste aí na questão da liderança. A questão da liderança, aqui nesta questão da aprendizagem e nesta evolução de mindset é muito importante.
E para mim há um red flag, e foi por isso que eu também, foi essencialmente em 2024, percebi qual era, que a inteligência artificial era mais de uma tecnologia, era essencialmente uma transformação muito transversal. Em 2025 percebi que eu também tinha que transformar. E para mim, o red flag para qualquer líder é quando tu tens pessoas na tua equipa que começam a falar contigo e tu não percebes o que elas estão a dizer. Quer dizer, não é possível. Eu não tenho que saber o que o meu colega, que é especialista em dados e tem aprofundado muito mais na inteligência artificial, eu não tenho que saber a parte técnica, mas eu tenho que dominar os conceitos e eu tenho que conseguir falar com ele. E, portanto, quando um líder está nessa situação, tem que fazer qualquer coisa, ou em autoaprendizagem, ou volta à escola. Eu comecei a estudar muito mais este tema em 2025, com mais profundidade, e usando todos os canais que estavam ao meu alcance. Os podcasts foram um deles, e o vosso já ouvi tudo, e sou assídua. Ainda ontem ouvi o último que saiu, acho que no sábado. Da PMEs, neste caso, muito interessante. Exato, achei também muito interessante. É um dos canais, leio muito artigos, etc. E também agora no final do ano fui então voltar à universidade aqui neste curso, mas eu recomendo isto a todos os líderes. Quando alguém da vossa equipa começar a falar convosco e vocês não dominam o que essa pessoa está a dizer, são vocês que têm que também aprender. O liderar não é só a competências de gestão, é também termos aqui... Aliás, o que eu tenho estado a aprender e aquilo que eu procuro, porque eu não sou especialista em inteligência artificial, nem quero ser, nem é esse o meu papel, e é disso que nós vamos falar hoje, é de gestão. Como é que nós, na gestão das empresas, introduzimos este fator disruptivo? E, portanto, é aprender gestão orientada para este novo contexto. Madalena, esse ponto permite-me aqui um tema que, digamos, que me é muito caro, até nem sei se já o abordamos ao leve quando estivemos juntos. Esta questão de, por exemplo, uma empresa de tecnologia como a Moderna fez, que é a fusão entre os departamentos de TI e de RH, não é? Até por aquilo que estávamos a conversar agora, não é? Se nós estamos numa aprendizagem contínua, até que ponto, pronto, eu tenho uma convicção de que a RH deve liderar este processo, nomeadamente quando falamos em questão da inteligência artificial generativa, mas gostava de saber a tua opinião em geral. Nós vamos caminhar verdadeiramente para aí de um modo estrutural, até por isto que acabaste de dizer nos últimos 10 minutos, ou pontualmente algumas organizações vão procurar organizar-se assim, mas não vai ser tanto uma tendência global. E já agora, acrescentando uma segunda parte à pergunta, que é, se não, até de modo irónico, não é a tecnologia que nos está a tornar mais humanos, não é? Porque eu costumo dizer que nós nunca fomos tão pouco humanos como hoje. E começam a existir sinais que é a tecnologia que nos vai outra vez, digamos, obrigar a ir outra vez para utilizar a nossa maior humanidade, digamos assim. Ora bem, o tema da organização é um tema, dos mais difíceis de regular, digamos assim, porque aquilo que nós vemos é que há de tudo um pouco, e as empresas têm modelos de organização muito variados, que mudam também com frequência, alinhando-se com a sua estratégia. Portanto, a organização deve servir a estratégia do momento, e com muita criatividade. Portanto, tem a ver com o histórico da empresa, tem a ver com o seu setor, tem a ver com as pessoas, com a sua cultura, etc. Aquilo que eu sei há duas coisas essenciais. Uma é que vão existir mudanças também ao nível dos modelos organizacionais das empresas. E, sobretudo, modelos que vão deixar de assentar tanto em silos. Portanto, vai ter que haver uma transversalidade muito maior e um trabalho colaborativo muito maior, porque a inteligência artificial é de tal forma democrática, transversal, que vai de uma ponta à outra da organização, que eu não posso funcionar em silos e ter as coisas tão segmentadas. A minha missão é esta, eu faço isto, faço aquilo, etc. Portanto, vai ter que haver esta mudança de terminar ou termos outra forma de trabalhar
contrária à dos silos. E a outra grande mudança é que, efetivamente, não sendo um tema de tecnologia, e, portanto, reportando-me a um estudo da Harvard, e que saiu na Harvard Business Review, aponta para que os temas de issues que se colocam na adoção de inteligência artificial, 93% são pessoas e processos, e 7% é tecnologia. E, portanto, isto nas organizações tem que se refletir também ao nível da intervenção e dos modelos de governo. E, portanto, não é só... Portanto, aqui o Pedro estava a falar nos recursos humanos, no sentido de que representam as pessoas. Nós aqui na nossa organização, presentemente, temos isso um pouco repartido. Temos uma área que tem aquela parte mais soft da gestão do capital humano, a parte da cultura, e da gestão da mudança, que está na nossa equipa, e depois temos a parte do desenvolvimento, dos skills, uma academia de recrutamento, onboarding, crítica também nesta fase, que está numa área de recursos humanos. Seja como for, a segunda grande alteração é que este tema tem que ter uma gestão muito mais repartida. Com quem trata do tema pessoas, seja skills, seja gestão da mudança, seja cultura, seja junto ou seja separado, tem de estar no tabuleiro e, inclusivamente, como estava a dizer o Pedro, há efetivamente esse movimento de, em alguns casos, de se pôr a liderar o processo, mas depois temos outras áreas que também têm que estar, como o risco e compliance, que é um tema muito crítico, a tecnologia, naturalmente. Ou seja, isto tem que ser muito mais repartido. Vamos ter que trabalhar menos em silos e no modelo do governo, ter as responsabilidades mais repartidas e com um papel muito importante das pessoas e dos processos, e de quem lidera também a questão dos processos, da promoção da eficiência, e isso vai ser mudança. Eu aqui gostava de falar-vos só muito rapidamente de dois conceitos que para mim são fundamentais e que neste momento têm que estar muito presentes. É o do desenvolvimento organizacional, como eu falava no início, portanto é aquela área que está atenta às mudanças que estão a acontecer no contexto interno, externo, e que podem ter impacto na organização, e então toca a preparar a organização, toca a adaptá-la para dar resposta, para reagir. Mas há um conceito que atualmente está muito em cima da mesa e que se aplica, porque todos os seus critérios, a inteligência artificial pica todos os seus critérios, que é o da resiliência organizacional. Nós normalmente associamos a resiliência a eventos disruptivos, eventos climáticos, guerras, etc. Mas a resiliência organizacional não fala só disso. Portanto, fala na nossa capacidade, efetivamente, de antecipar, de reagir, de nos adaptarmos, de nos prepararmos, mas também de conseguir progredir no meio desses eventos disruptivos. E, portanto, a inteligência artificial, ou este momento que nós estamos a viver de adoção de inteligência artificial, da invasão da inteligência artificial, desta nova geração, porque ela já existe há muitas décadas, não é? Estamos sempre a falar deste novo paradigma, ela pica todos esses critérios da resiliência organizacional, e aquilo que as empresas têm que conseguir é tornar-se mais resilientes para, efetivamente, não só aproveitar o potencial para o seu negócio desta disrupção, mas fazê-lo com segurança e, portanto, também respondendo e preparando-se para os seus riscos, que também os têm, e não são poucos. E, portanto, estamos a falar destes dois conceitos, e o de resiliência organizacional neste momento torna-se muito oportuno. As empresas, e o que nós vimos é que as empresas que já eram resilientes estão a capturar valor e estão a dar resposta, e as que não eram resilientes estão em grandes apuros, porque introduzem a inteligência artificial sem ter essas bases, sem termos um sistema de gestão montado para responder a desafios, etc. E depois vêm-se a braços com custos acrescidos, sem o retorno que deviam ter para compensar. Ou seja, deixa-me só aqui dizer então que aquilo que tu, no fundo, referes, e aquilo que nós temos visto, inclusive em vários estudos, é que, na verdade, os pilotos que são implementados em várias organizações, eles não têm tido resultados. É muito baixa a percentagem na qual isso tem acontecido, o que se calhar nos remete para um conjunto de conceitos que tu também tens com grande apreço e que para ti fazem todo o sentido, que é precisamente começar por construir comunidades internas
onde tu aqui falas em 2 papéis fundamentais, falas no AI Champion ou no Data Steward, digamos assim. Ou seja, qual é que para ti é realmente a relevância destas comunidades internas? Que papéis é que são estes do AI Champion ou do Data Steward? E como é que nós identificamos estas pessoas? Para que, na verdade, então possamos ter, de facto, uma adoção efetiva e com um retorno que realmente é relevante para a organização. Muito bem, exatamente. Quando nós dizemos que a inteligência artificial é sobretudo pessoas, os temas críticos são as pessoas e os processos, e efetivamente 5% chegaram a meados de 2025 a concluir que 5% dos pilotos é que estavam a dar resultados, foi um estudo do MIT, e foi-se ver quais eram as causas. A escolha dos casos de uso, o alinhamento, o de desvalorizar a questão da cultura. Então, as pessoas são efetivamente por onde se deve começar, porque são o nosso capital. E o que nós fizemos foi precisamente isso. E, além das campanhas de literacia, nós temos uma campanha que chamamos o Tools for Us, que tem challenges, tem estações de abastecimento, onde as pessoas vão abastecer-se de inspiração e de conhecimento. Mas, paralelamente a isso, criámos uma comunidade de IA Champions. Misturámos aqui, para não ser tudo em inglês, IA Champions. Esta comunidade consiste em representantes das várias áreas do grupo, não é só da empresa, é do próprio grupo IP, e são pessoas que têm a apetência, a vontade, mas também a capacidade e o conhecimento do negócio para identificar casos de uso onde possamos tirar valor da inteligência artificial. E a vantagem desta comunidade é que começamos agora a trabalhar com eles como um grupo, portanto, eles são uma equipa, lá está, e são a forma de materializar a destruição dos silos. Portanto, nós temos ali uma equipa que vem de todos os lados, mas que tem uma coisa em comum e tem um objetivo em comum. E, portanto, vão partilhar práticas, vão crescer em conjunto, vão resolver problemas em conjunto, vão identificar casos de uso em conjunto, e o IA Champions para nós é uma das peças fundamentais para nós conseguirmos introduzir a inteligência artificial quando efetivamente queremos materializar aquilo que dizemos, primeiro as pessoas, mas às vezes não se consegue identificar também, mas como é que vocês materializam isso? Com os dados Madalena, tinha aqui uma curiosidade, como é que vocês os identificam? São eles que se oferecem, são vocês que os identificam? Como é que chegaram ou como é que chegam a essa equipa de Champions? Se alguém nos estiver a ouvir, Madalena, ou seja, quiser aplicar algo na sua empresa e quiser criar uma comunidade interna, como é que no fundo define estes perfis, como é que as pessoas se podem candidatar, qual é que é o alinhamento de incentivos, não é? Portanto, para quem nos estiver a ouvir e quiser replicar este processo, como é que vocês o fazem para que no fundo cada um possa replicar à sua realidade? Pronto, em primeiro lugar também referir que isto também não foi uma invenção nossa, isto é considerado um daqueles, faz parte do pacote de boas práticas, não é, da adoção da inteligência artificial, e eu pude confirmar isso também quando estive agora na formação, já tinha essa informação, mas de facto é assim. Como é que nós os identificamos? Neste programa do Tools for Us que eu vos referi, fomos conhecendo, e como tem challenge, portanto nós fazemos desafio para as pessoas encontrarem, enquanto citizen developers, usarem as ferramentas que a empresa põe à sua disposição para criarem soluções de eficiência. Depois fazemos uma espécie de um concurso, um Shark Tank, no final do ano, mais no início. Como é que nós identificamos? São por duas vias. Uma, através dessa dinâmica, de trabalharmos com as várias áreas da empresa e do grupo, e irmos sinalizando, identificando aquelas pessoas que aparecem com ideias, que se chegam à frente, que nos procuram para aprender mais, para os ajudarmos a fazer algo que já é possível num Power Automate ou num Power Apps ou agora com os agentes, que nos procuram para ajudar e nós sinalizamos aquela pessoa. E outra via é os próprios diretores das diferentes áreas identificarem os líderes, identificarem na sua equipa quais são as pessoas que podem liderar este processo. E aquilo que nós recomendamos, a IP tem estado a contratar desde há uns anos esta parte, nós temos renovado muito os nossos quadros, e aquilo que nós temos recomendado é olhem para os novos, olhem para os colegas novos que acabaram de entrar. São pessoas que, pela sua faixa etária, têm mais sensibilidade, estão mais, se calhar já nasceram com estas tecnologias, e tentem também incorporá-los, porque não é só uma pessoa por área.
Nós temos uma área que tem 10 pessoas. A nossa área financeira, que é uma área que já usa e já aplica a automação há alguns anos, que tem sido pioneira nesta evolução deste novo paradigma, identificou 10. Nós, 10 é muito, todos identificarem 10, ficamos aqui com um grupo ingerível. Mas nós preferimos aceitar esta vontade e esta energia e depois vamos gerir. Olha, se calhar quando fizermos um evento não podem ir todos, vamos fazer rotativo, ou vamos fazer setorial, ou qualquer coisa, do que estar a contrariar e ter aqui uma regra. Não, é só um. Não, deixem vir. Portanto, aconselho para quem está lá a ouvir-nos. Deixem vir, porque o que nós queremos é entusiasmo, o que nós queremos é pessoas que queiram, que estejam a pensar nisto e que estejam entusiasmadas a identificar casos de uso e a ambicionar. E, sobretudo, olhar para os processos e reinventá-los e identificar ali a oportunidade de fazer diferente com aquilo que nós temos hoje. E, portanto, é este misto. É nós também, com todo o trabalho que fazemos de desenvolvimento organizacional, quando trabalhamos na parte dos processos e em várias áreas, temos alguns projetos transversais que também gerimos, vamos conhecendo as pessoas, vamos identificando onde é que estão aquelas pessoas que têm mais, porque aquelas próprias também nos estão constantemente a procurar, e depois perguntamos aos diretores das áreas também, e pedimos para eles, incentivamos sempre, fiquem atentos, liguem o radar, vocês têm pessoas de certeza nas vossas equipas que podem pegar neste tema, que podem liderar. E depois, de um ponto de vista prático, Madalena, estas pessoas têm, digamos, imagina, parte do seu horário alocado à implementação e à adoção por parte das respectivas equipas onde estão inseridas, precisamente da tecnologia para a otimização do processo, etc. Ou seja, como é que depois funciona do ponto de vista do próprio colaborador, a gestão do seu próprio horário de trabalho? Ainda não estamos na fase de termos um modelo normalizado, portanto, isto depende de cada equipa. Nós temos áreas que têm formar uma task force interna e que dão tempo às pessoas para se dedicar a isso, o tempo que é possível, porque nós temos um dia-a-dia muito cheio e temos um desafio muito grande. Nós cada vez temos mais rede, mais investimentos com as mesmas pessoas. Portanto, temos aqui um desafio enorme de criar eficiência e de aumentar a eficácia. Portanto, é difícil, e isto é a principal dificuldade que no desenvolvimento organizacional, quem trabalha em melhoria, não é, e transformação encontra, é irmos ter com áreas que estão muito, muito pressionadas, que têm que dar respostas e que têm cada vez mais exigências, e nós ainda vamos dizer, agora apareceu aqui uma coisa nova, vocês agora têm que olhar, é muito difícil. Cada equipa tem feito essa gestão. Não quer dizer que no futuro não se possa evoluir para uma maior profissionalização, digamos assim. Eu penso muito também nos data stewards, aqueles que cuidam dos dados, os data cares. Não é? Esse grupo é um grupo que é mais recente, estamos a formá-lo agora, vão ter agora uma formação dedicada, muito feita à medida, connosco também e com alguns data stewards nossos. E de facto eu penso que teremos que evoluir, faz parte não só as empresas têm que criar novos modelos organizacionais, como também novos perfis profissionais, não é? E têm que lhe dar depois tempo para eles executarem o seu trabalho. Mas estamos a evoluir também nesse sentido, ainda não com normalização, digamos assim. É um caminho, step by step, é um caminho, passo a passo. Sim. E nesta implementação, no fundo, há aqui 4 pilares que, na verdade, tu partilhas relativamente a estruturar e entender esta maturidade de implementação da IA, não é? Portanto, a nível do mindset, do toolset, não é? Portanto, das ferramentas, do dataset, dos dados, qualidade, quantidade e variedade, e também do management set. Ou seja, o que é que significa cada um destes, digamos, cada uma destas peças, cada um destes 4 pilares? Como é que tu avalias cada um destes e como é que depois, no fundo, se articula tudo isto? É crucial nós analisarmos a introdução da inteligência artificial num ecossistema. Ou seja, nós não podemos vê-la só como uma tecnologia, porque se fosse isso era muito fácil. A inteligência artificial entra no ecossistema da empresa, onde já existem muitas coisas, e para que ela possa gerar valor, que é o que nós não queremos inteligência artificial por causa da inteligência artificial, não. O que nós queremos é que a inteligência artificial traga valor ao nosso negócio. E para isso nós temos que ter os enablers, e esses 4 pilares, nós temos aqui um grupo a que chamamos de enablers, que é isso, efetivamente, o mindset, o dataset, o toolset e o management set, ou sistema de gestão, o que quiser.
E eu ontem, por acaso, ontem no meu treino vim a ouvir um podcast em que alguém defendia num congresso que a adoção de inteligência artificial tem que obedecer à Santíssima Trindade. São os dados, as pessoas e a tecnologia. Pronto, eu acrescento o outro pilar do sistema de gestão. Explicando cada um deles como pediste. O mindset tem a ver com as pessoas, tem a ver com darmos literacia, criarmos aqui literacia, e depois nós começámos primeiro pela literacia porque não concordamos que se comece primeiro pela formação. As pessoas primeiro têm que ter um awareness e têm que ter um conhecimento geral do que está a acontecer, do que é que são estas soluções, do que é que trazem, do que é que significam. E depois começam a ganhar criticidade, sentido crítico, para elas próprias irem procurar a formação que precisam. Não é vá com formação em cima e depois chega ao local de trabalho, não aplico nada. Não, primeiro demos literacia e fizemos agora, e vai ter esse pacote destinado em 2026, fizemos uma parceria com a Academia, que temos aqui no Grupo IP, e agora sim, vai haver formação estruturada para os diferentes perfis, para os diferentes objetivos. E o mindset é isso, é trabalharmos a atitudes, os comportamentos das pessoas, a forma como elas lidam com as coisas e depois os seus skills, não é? Serem capazes de usar, inclusivamente de aplicar e até virem a desenvolver modelos, etc. Portanto, vamos assim, depende dos perfis que nós temos, oferta formativa e narrativas para diferentes funções. Mindset. O toolset é a tecnologia, são as plataformas, são todo o modelo de governo tecnológico, as próprias soluções de inteligência artificial, as ferramentas, etc. O dataset é essencialmente aquilo que muitas empresas descobrem quando começam a introduzir a inteligência artificial. E isso é um dos grandes benefícios da adoção de uma externalidade positiva da inteligência artificial. É que nós, se calhar, durante muito tempo, as empresas tiveram dados, mas dados usavam-nos para relatórios, para dashboards, não sei o quê. Os dados são muito mais do que isso. Os dados são, e eu ouvi, acho que foi há uma semana, um convidado vosso dizer assim, mas nós não temos os dados ainda, nós temos Estava-me precisamente a lembrar o petróleo, foi da conversa nós com temos o o poço. E Sim. agora vamos ter que extrair, tratar, não sei o quê. Pronto, é isso, nós temos um poço de petróleo imenso. Esse foi com o Vinícius, da Mantis AI. Ou seja, é o poço de petróleo, mas tem muito mais a ver com a refinaria. Eu ouvi isso. Sim. E eu fixei isso, efetivamente é o que nos acontece. Nós temos o poço de petróleo, mas agora temos que tratar da extração, de purificar, etc. E é esse trabalho todo que nós estamos agora a investir mais nessa área, no dataset. E o dataset tem a ver com a forma como geramos os dados, como os introduzimos, como os limpamos, como os normalizamos, mas também como os guardamos nas plataformas tecnológicas, no data lake, etc. E tudo isso é o dataset. O management set, que é aquele pilar que muitas vezes... ok. Boa. É nós termos um modelo de gestão para introduzir a inteligência artificial. E um modelo de gestão que passa por um alinhamento estratégico, portanto, passa por estratégia, e passa por uma framework de adoção da inteligência artificial, que é uma framework que nos permite recolher todas as oportunidades, sinalizá-las, classificá-las, avaliá-las e depois fazer escolha, priorizar, para termos escolhas, para fazermos as escolhas mais adequadas dos melhores casos de uso, no sentido de trazerem maior valor para o negócio. Portanto, ter uma abordagem estratégica e uma abordagem por portfólio e não por projeto, não é? Aliás, é uma das conclusões destes 95% de fracasso que as empresas têm, com que se depararam, é muito pela abordagem por projeto, por piloto, que casos de estudo mal escolhidos e que não nasceram num portfólio que foi avaliado no seu conjunto para identificar efetivamente as melhores escolhas. E esse é o tal management set, é termos estas ferramentas de
de planeamento, de alinhamento estratégico, de planeamento e framework de tomada de decisão. Madalena, em algum destes fica mais claro as dificuldades que se têm, ou elas estão mais ou menos repartidas pelos 4, ou na tua prática, aquilo que tens vivenciado? Eu acho que o que tem mais dificuldade a vender, que as empresas têm mais dificuldade a vender. Sim, aliás, isto até vem desta experiência que eu tive de formação, em que, e da troca de impressões com outras pessoas, é o do sistema de gestão, porque muitas pessoas na formação diziam assim: eu estou aqui porque o meu CEO diz que nós temos que ter inteligência artificial. Então faz-se ouvir isto, vocês também, não é? Claro, nós temos que ter inteligência artificial, porque senão ficamos para trás. E então, mas assim, na minha opinião, uma empresa, antes de pensar em ter inteligência artificial, já tem que analisar o contexto, ver como é que ele vai evoluir e responder a esta pergunta: que empresa é que nós queremos ser? Sim. E depois ver se a inteligência artificial nos pode ajudar nisso. E isso é fundamental. Claro, eu até costumo dizer que a inteligência artificial, não é, vem-nos ajudar, pelo menos, a alinhar o caminho, que era a cultura, mas nomeadamente o propósito da organização e o desempenho, que durante muito tempo falava-se. Quer dizer, nós sabemos muito bem, nós os três aqui, e quem nos está a ouvir, muitos, que a cultura, o propósito, era uma coisa muito esotérica, é porque ficava bem, não é? E eu acho que uma das coisas que a inteligência artificial veio trazer é que realmente há um fio que pode ligar o propósito de uma organização ao seu próprio desempenho, não é? Claro. E isso lá está, entra aqui neste mindset, sem dúvida. Pronto, e então estou aqui a tocar nisto. E então é exatamente esse que é mais difícil de... Porquê? Porque é o mais, se calhar, o menos óbvio. Depende, quem trabalha em gestão é óbvio, não é? Mas nós nem todos os nossos parceiros trabalham em gestão. E aquilo que nós falámos lá no curso é, de facto, este FOMO, é adotar a inteligência artificial for the sake of AI, portanto, seguindo o FOMO, e não querendo passar por este caminho de alinhamento estratégico, de análise do contexto. Uma coisa muito importante, quando nós fazemos, e eu encontrei aqui há uns tempos um papel de um paper que caracteriza a primeira framework que recomenda a empresas, middle-sized organizations and enterprises, que é um documento, um trabalho que recomendo, que prepara uma framework, ou recomenda uma framework, é académica, este já é mais para o académico, mas eu também acho que é importante termos estas bases académicas, especificamente para a adoção da inteligência artificial generativa. Então, a primeira etapa é o assessment estratégico. E depois tem o planeamento, a operacionalização e a otimização. 4 etapas. No assessment estratégico, eles não dizem lá isso, mas eu depois junto as coisas, é muito importante fazermos a análise de quem somos, das nossas capacidades, daquilo que nós temos, além dos nossos objetivos, não é? Mas as capacidades que nós temos para avançar e identificar os gaps. E uma das coisas que me parece que muitas vezes não acontece, e isto foi também troca de impressões com colegas lá nesta formação, é que o que é que está na moda? A inteligência artificial generativa. E os agentes, é isto que está na moda. E as empresas atiram-se a soluções que são assentes em modelos probabilísticos, sem ver se a sua natureza, se a sua estrutura, se o seu ambiente tolera modelos probabilísticos. Se o nosso ambiente, como é uma empresa pública, não é? Uma empresa que trabalha em infraestruturas, em que a segurança, o rigor, tudo isso é fundamental. Se o nosso ambiente for marcado e requerer elevar determinismo, eu não vou assentar de ânimo leve soluções que resultam de modelos probabilísticos. Bem, isto é fácil perceber que a coisa não pode correr bem, principalmente quando o que resulta de modelos probabilísticos ainda tem 25% de erro, não é? Portanto, é uma estimativa, não é? Isto vai variando. O meu ambiente requer elevado determinismo. Portanto, tem muito compliance, tem muito rigor, etc. Claro que todas as empresas têm que ter ali um espaço para experimentar, mas tem que ser muito controlado, não pode ser introduzido logo em processos críticos, por exemplo. E isto tem a ver com esta framework que eu vos estava a dizer, que é FEIG-MOE, que é um paper muito interessante e que caracteriza estas 4 fases de adoção da inteligência artificial
dedicada à inteligência artificial generativa e que começa precisamente por esta avaliação, por este assessment estratégico no início, para se perceber que organização é, que ambiente é que tem, que modelos de inteligência artificial mais condizem com o meu ambiente, com maior segurança, para não seguir o FOMO, não é? O tal FOMO que depois dá 95% de insucesso. Não é? Madalena, se nós tivéssemos aqui que apontar casos práticos de implementação de infraestruturas de Portugal, ou seja, primeiro, como é que vocês selecionam estes casos de uso, digamos assim? É onde as equipas sentem que têm mais motivação, know-how, maturidade, ou seja, como é que medem esta, no fundo, prontidão da equipa? E que casos concretos é que vocês já implementaram com sucesso? Ou se ainda estão a implementar, ainda não conseguem medir, mas como é que, no fundo, que casos é que vocês têm e como é que selecionam estes casos com que equipas? A seleção dos casos passa pela aplicação da framework. Nós temos uma framework que tem 3 etapas principais. Uma é a identificação das oportunidades, de uma forma abrangente, holística, em todo o grupo, em que aqui temos muita ajuda dos IA Champions e temos um mapeamento permanente da identificação de casos de uso, que depois os classificamos por vários atributos, portanto estamos aqui a gerar dados também, não é? E tratamos estes dados como... Mas imagina, estes casos de uso são propostos por quem? São estes IA Champions que nas diferentes equipas dizem, olha, isto era interessante, e vão a um local centralizado onde colocam, olha, talvez isto possa ser algo que mereça ser mais aprofundado e poder ser tornado um caso de uso. Um caso de uso vem da área de negócio e pode vir pelo IA Champion ou pode vir por outro colaborador qualquer. Ou pelo próprio diretor, etc. Não somos agnósticos à origem dos casos de uso. Tentamos que os IA Champions sejam os maiores contributores, mas pode vir de qualquer origem. E os casos de uso são inscritos e depois são classificados. Há aqui uma classificação muito importante que nós fazemos entre vários atributos, que é a das sinergias. Ou seja, associarmos casos de uso por sinergias. Porquê? Porque isto pode-me acelerar o desenvolvimento e torná-lo mais económico. Imaginemos que eu tenho vários casos de uso de manutenção preditiva, que é uma coisa que na gestão de ativos é típico, não é? Portanto, já para ir antecipando aquilo que estava a perguntar. E eu tenho vários casos de uso de manutenção preditiva. Há ali uma parte do código, não sei, do modelo, que pode ser replicado e depois só tem que ser adaptado ao ativo, que é diferente. E eu posso aproveitar, digamos assim, uma parte do trabalho para resolver mais do que um problema de negócio. E os casos de uso, muito importante, não disse, mas é essencial. Nós não aceitamos casos de uso que derivem de, eu tenho aqui uma ferramenta que é a inteligência artificial, ora deixa cá pensar onde é que eu posso aplicar. Não é assim. Não, eu tenho um problema, eu tenho um desafio no meu processo. Eu tenho redundâncias, tenho déficits de eficiência, etc. Ou de eficácia. E então, será que a inteligência artificial me pode ajudar? Se calhar pode. E nós temos casos de uso em que eu tenho um ponto de interrogação na solução. Pode não ser inteligência artificial, eu ainda não sei. Ele está lá. Muito provavelmente será, por isso é que está neste mapeamento, mas pode não ser. Pode ser um Power BI, por exemplo, coisas mais simples, ou um RPA. Nós também temos a automação já há algum tempo. E a identificação do caso de uso. O segundo passo é classificar os casos de uso, caracterizá-los e depois classificá-los do ponto de vista do seu valor, do impacto, do seu valor estratégico e da sua viabilidade. Ou seja, ele tem dados. Há aqui um critério de viabilidade que pode ser um bocadinho polémico, mas isto vem da nossa experiência de aplicação do RPA e que agora quem tem experiência de RPA, da automação de processos, está mais atento e é mais exigente à adoção dos agentes de inteligência artificial. Porque os agentes são robôs também, só que com inteligência. E com inteligência vem o risco, vem o custo, vem isso tudo. Portanto, nós vamos então classificar o caso de uso, de acordo com o seu valor, impacto e a sua viabilidade. E aqui na viabilidade incluímos a maturidade da equipa que está a propor, porque eu posso ter um excelente caso de uso e depois não tenho a equipa ideal para o materializar. Portanto, ele fica à espera, fica com uma pontuação mais reduzida, né, nesse ponto, e depois provavelmente vai ficar retido. E depois, na viabilidade, nós temos a questão de se existem dados, a questão do risco também. Portanto, pode ser um excelente caso de uso, mas tem um risco muito elevado de exposição
de informação sensível da empresa ou de dados pessoais, etc. E ele aí vai ter uma classificação influenciada por isso. E depois disso, a priorização. Temos um exercício de road mapping, em que os casos de uso com melhor classificação, cruzando o seu impacto para o negócio, o seu alinhamento estratégico, com a sua viabilidade no período para o qual estamos a fazer este exercício, porque aquilo que nós preconizamos, ainda não começámos, ainda estamos no primeiro ano, digamos assim, é repetir o exercício anualmente, é depois termos um road mapping, temos uma Wave 1, uma Wave 2 e temos um conjunto de casos. Que casos é que são variados? Os casos de uso que nós temos decorrem da nossa missão e daquilo que nós vemos, e por acaso estamos alinhados nesse aspecto com os nossos congêneres, são casos de uso que têm a ver com a manutenção preditiva. Portanto, eu antecipar a necessidade de fazer manutenção num ativo. Tem a ver com normalização de dados, portanto, casos de uso que me vão cuidar deste ativo e dar-lhe maior potencial. Casos de uso a nível da gestão do tráfego, do conhecimento da minha rede rodoviária, por exemplo, e isto pode ter... Nós temos aqui um desafio de darmos o máximo de contributo para reduzir este flagelo nacional que é a sinistralidade rodoviária, portanto, tem muitos fatores. Aquilo que depender de nós temos esse desafio interno, que é fazer o máximo que conseguirmos para ajudar nesse desafio, e a inteligência artificial também nos pode vir a ajudar nisso. E depois temos aqueles casos de uso de gestão mais simples, de produtividade individual. Nós dividimos os casos de uso, aliás, aproveito, dentro desta coisa da segmentação, e é uma das classificações que nós fazemos aos casos de uso no nosso mapa, é também pelo tipo de resultado. E aqui seguimos um pouco aquilo que a Gartner tem defendido, que é, nós temos 3 tipos de resultados. Temos um resultado nas pessoas, produtividade individual, satisfação, porque já não faço tarefas repetitivas, e esses são os Results on People, o ROP. Temos o resultado, o ROI, os resultados em maior eficiência do processo, que pode reduzir, exato, o Return on Investment, que pode reduzir o custo, e isso aí são casos de uso que assentam em processos conhecidos, processos estabilizados, em que eu já posso antecipar e calcular o business case e esse ROI. E depois temos os ROF, Return on Future, que são aqueles casos de uso que têm algum risco, que comportam elevada transformação, inovação de produto, inovação de processo core, inovação de negócio, e esses eu ainda não consigo, com muita dificuldade, consigo calcular o ROI, mas tenho que ter alguma reserva de capacidade para investir também nesse tipo de casos de uso. E nós segmentamos os casos de uso nestas 3 categorias, e é dentro deste tipo de resultados que nós trabalhamos. Essa, por acaso, era um tema que nós tínhamos para falar a seguir, que era exatamente o ROP, o ROI e o ROF, ou seja, precisamente o retorno nas pessoas, o retorno financeiro, o retorno da inovação. Ou seja, eu percebi que a palpabilidade concreta dos resultados é algo que neste momento, provavelmente, porque é algo recente, ainda não é algo propriamente que nós consigamos aferir, o que me parece que faz todo o sentido pela dimensão da organização. Aliás, isto é muito interessante, porque nós no último podcast, num dos últimos podcasts, nós falamos precisamente sobre case studies em PMEs, ou seja, exatamente daquilo que é a estrutura organizacional e da sua dimensão de infraestruturas de Portugal, e onde precisamente falamos de como numa PME o case study, o retorno tem de ser um retorno de curto prazo, tem de ser muito rapidamente, de uma semana, 2 semanas, enquanto de uma organização com uma dimensão completamente diferente, portanto, ao nível de uma multinacional, como uma IP, é precisamente normal que este médio e longo prazo seja muito mais o horizonte temporal para o qual nós devemos olhar na implementação e na respectiva aferição de resultados. E é muito interessante nós realmente termos estes 2 comparativos, não é? Da PME é para agora, porque nós não sabemos se daqui a um ano vamos continuar a ter empresa, versus aquilo que é a grande organização. Aqui uma questão relativamente a isto faz algum sentido do ponto de vista de parcerias externas também aqui, se irem buscar parceiros ao mercado, não faz, vocês veem muito mais o desenvolvimento e a implementação internamente com os recursos internos que têm. Como é que vocês veem, no fundo, equilibram entre resolver internamente e também ir ao mercado?
Muito bem. Relativamente aos casos, nós também temos dos outros, daqueles que dão resultados mais rápidos. Por exemplo, nós temos a tratar esta abordagem de inteligência artificial também integrada, nós ainda dizemos inteligência artificial e automação. Até porque a maior parte das oportunidades que dão resultados mais rápidos ainda são a automação, e a inteligência artificial é a automação, parece uma redundância, mas culturalmente nós achamos que devemos manter aqui a palavra automação ainda presente, até porque já temos alguma experiência da automação. E nos casos da automação nós conseguimos resultados bem mais rápidos, e de inteligência artificial embutida, e também temos casos em que os resultados não são assim tão prolongados. Mesmo projetos de manutenção preditiva, nós também não esperamos que os resultados sejam tão demorados, mas serão sempre mais. Relativamente às parcerias externas, é uma boa prática, também está demonstrado no pacote de boas práticas, que as parcerias externas são um acelerador e, portanto, são muito positivas. Agora tem a ver com o momento e com o objetivo com que eu procuro a parceria externa. Eu primeiro tenho que fazer o meu trabalho de casa. E tenho que me conhecer e tenho que responder àquela pergunta, o que é que eu quero ser, onde é que a inteligência artificial me pode ajudar, etc., ter a minha estratégia e ter isso bem assente. E depois ter o meu roadmap, o meu mapeamento de casos de uso, etc. E depois eu vou escolher as parcerias que melhor me podem ajudar a viabilizar aqueles casos de uso. Quer dizer, isto, eu estou a falar assim, mas isto é uma empresa pública e não posso escolher as parcerias assim, com essa liberdade. Do ponto de vista não é? Sim. Portanto, parcerias externas, sim, temos que ver o momento em que elas são introduzidas, porque os parceiros externos têm os seus objetivos, e se introduzirmos os parceiros externos num momento muito precoce, eles não vão estar a defender os nossos objetivos, necessariamente. Vão ter a sua abordagem e normalmente é terem resultados rápidos e introduzirem um caso de uso, um piloto o mais rapidamente possível, escolhido muito rapidamente. É compreensível, cada um tem o seu negócio, mas as parcerias são importantes desde que se acautele o momento em que elas surgem. Boa. Muito bem, só fazer aqui um reforço, nem era uma questão, porque eu tenho-me apercebido ultimamente que realmente digamos, destes 3 retornos que falamos, as pessoas, o investimento era mais comum, não é? Agora, há aqui uma grande mudança e que quase diariamente nós somos confrontados com esta questão do retorno do futuro. E como o Marcos comentava bem desta questão das PMEs, que muitas vezes pensam que nós vamos a reboque, não é? E há aqui uma mudança que eu me tenho apercebido e que é estruturado e que é estrutural e que deve ser aproveitada por todas, que é, nós andamos muito tempo em que para nós o retorno do futuro era tanto melhor quanto maior a capacidade de antecipação que eu fizesse para um cenário que era o cenário que ia acontecer. E isso acabou. Atualmente o que é que eu faço? Eu tenho que realmente antecipar 4, 5, 6 cenários e procurar que o futuro encaixe num deles, não é? E isto é uma mudança realmente muito, muito radical, e à medida que nós vamos tendo cada vez mais dificuldades, porque muitas vezes já nem é o futuro, é que isto, como nós conversamos agora, as coisas mudam com uma velocidade de tal maneira grande que muitas vezes eu penso, se está tudo a mudar, para que é que eu me vou preocupar com o que aí vem? Claro. Não é? E esta questão, eu acho que tem cada vez eu vejo mesmo publicações cada vez mais importantes, ou mais frequentes, porque é uma forma de eu também me preparar para esta cultura de mudança. Nós encontramos neste contacto com empresas, aquilo que eu falei no início, de grandes empresas, que nós mantemos o canal aberto e vamos falando com os nossos colegas dos grandes gestores de ativos nacionais. Uma das dificuldades que as empresas encontram é estarem a investir numa coisa que, passado uns meses, se calhar já é standard. Ou seja, nós lembro-me de falarmos com uma empresa, não vou dizer qual é, mas que desenvolveu um modelo, investiu, esteve ali, e passado uns meses, já uma parte daquilo já vinha standard, já se conseguia ser buyer e ele foi builder. E, portanto, estas decisões de ser buyer, builder ou shaper são decisões que as empresas têm dificuldade em tomar neste momento com este contexto tão acelerado. Mas eu gostava de dizer só mais uma coisa, já vi que o nosso tempo está a adiantar, é que é o facto aqui deste momento, e aqui vou falar um bocado do setor público.
as empresas públicas, a administração pública, o serviço público tem aqui uma oportunidade extraordinária de poder dar um salto e que é algo que nós precisamos e vimos aí todos os dias, ouvimos falar nos déficits de vários serviços públicos, da justiça à saúde, a educação é um desafio especial, mas também, e tem aqui um momento, um contexto político favorável, acredito um contexto económico também, um momento particular de podermos elevar a fasquia da gestão dos serviços públicos e das empresas públicas ao mesmo nível de qualquer empresa privada. Nós temos essa oportunidade e eu acho que a inteligência artificial pode ser um instrumento para isso, de qualificação e de podermos entregar melhores serviços públicos aos nossos cidadãos. Mas para isso o próprio Estado, e isso já está a ser cautelado, há inclusivamente um Ministério para a Reforma do Estado e tem-se falado muito na utilização da inteligência artificial, o Estado faz parte dos processos de empresas públicas e também de empresas privadas, no workflow. Há ali partes do meu workflow, de alguns processos que eu tenho, em que aquela atividade é do Estado e eu vou ter que ficar à espera que o Estado dê resposta. Portanto, eu posso até introduzir o melhor modelo, por exemplo, posso introduzir o melhor modelo de manutenção preditiva que me vai dizer assim, olha, tens que intervir naquele ativo, é o momento ideal, porque senão ele pode ter uma ruptura ou pode causar uma intervenção muito mais custosa. É para isso que nós queremos, não é? Os modelos de inteligência artificial aplicados à manutenção preditiva. Se eu tiver depois que ter um processo na fase a seguir entre o parceiro Estado, ou para me dar uma autorização porque eu vou ter que fazer um investimento plurianual ou porque tenho um processo de contratação que tem uma série de regras e que está em debate na União Europeia também, o papel da contratação pública e os constrangimentos versus os benefícios que o atual modelo traz. Se eu tiver que estar ali à espera, aquilo que estou hoje, desse input que me vem do Estado, vou anular o efeito positivo que me deu a inteligência artificial através daquele modelo de manutenção preditiva. Só para dar um exemplo. E as empresas privadas a mesma coisa. Têm inteligência artificial que acelera os processos. Depois têm um processo de licenciamento que lhe vai comer todo o benefício que a inteligência artificial lhe deu. E, portanto, como é que vai recuperar o investimento que fez na inteligência artificial? Portanto, o Estado é um parceiro, é um player que intervém nos processos de muitas empresas públicas e privadas e ele próprio vai ter que se modernizar. E, portanto, é com muito otimismo que vimos que, de facto, parece que estamos a ir por esse caminho. E eu também gostava de referir aqui que esta particularidade do serviço público e de como ele pode beneficiar da inteligência artificial e se olharmos para isto como uma oportunidade. Sim, nós já tivemos um podcast onde falamos precisamente do impacto da IA na administração pública, com a Whiteflow, salvo erro, e onde precisamente abordamos a grande oportunidade de transformação que efetivamente o Estado tem pela frente. Só tenho mesmo aqui uma última questão para concluir, que é, uma vez que estamos mesmo no fim, que é como é que nós, na verdade, então, equilibramos esta urgência e esta pressão que muitas vezes existe, a organização não ficar para trás na adoção de IA, como é que, no fundo, como é que nós, no fundo, equilibramos, não é? Aquilo que nos é pedido, não, nós precisamos de implementar por todo um conjunto de benefícios que são visíveis, e como é que nós equilibramos, de facto, então, esta pressão, esta urgência de fazer rápido e fazer bem? Eu acho que é também com a capacidade de encontrarmos quick wins, não é? Portanto, poder encontrarmos casos de uso que dão resultados rápidos, que não requerem um investimento muito significativo e começarmos a mostrar o valor também aos nossos boards, não é? Então, nós temos que lhes vender estas propostas e não só, e aos nossos parceiros de todas as áreas das empresas, mostrarmos resultados também, ou seja, é fazer este caminho em paralelo, não fazer só o caminho da preparação, de criar os enablers. Eu, por exemplo, tenho aqui processos core de engenharia, de planeamento e de desenvolvimento de investimentos que precisam agora de uma renovação de processo profunda, que é a aplicação de uma metodologia transversal, que é o BIM. Isto é prioritário. Eu depois de ter o BIM é que vou pôr a inteligência artificial em cima, não é? Porque senão agora vou estar a colocar inteligência sobre a ineficiência. Não faz sentido. Isto vai demorar tempo, não é? Mas, se calhar, eu mesmo nesses processos posso introduzir soluções mais agilizadas, mais rápidas, em que eles vão vendo o ganho e vão acreditando e portanto, acalmam e, portanto, não há necessidade de haver essa pressão para ter alguma coisa. Podemos ir tendo algumas coisas que não representam um grande investimento enquanto tratamos dos enablers.
Mas o nosso investimento principal para alguns processos, como este que eu acabei de dar o exemplo, tem que ser no criar o terreno, as condições, para que eu possa depois introduzir a inteligência artificial de uma forma sólida em processos que estão otimizados. Nós, só para dizer uma coisa, nós na inteligência artificial, e aqui tem um bocado a ver com a nossa missão, desenvolvimento organizacional, resiliência organizacional, nós vimos aqui temos a visão dela nos trazer 2 benefícios. Um é a inteligência artificial enquanto solução, para melhorar a eficiência, eficácia, aquilo que já falámos. E outra é a inteligência artificial enquanto processo de adoção. Porque eu, enquanto estou a adotar a inteligência artificial, eu já estou a transformar a minha organização. O melhor exemplo, já estou a dar mais importância aos dados. Aquilo que o Pedro dizia há bocadinho, já estou a aplicar uma framework de seleção de investimentos com base no valor, no impacto estratégico. Estou a melhorar práticas, já estou a criar comunidades de prática e a acrescentar a outras que já tinha, mas que estou a ver a trabalhar a organização, a criar novas equipas, novas dinâmicas, novas sinergias. Portanto, o próprio processo de adoção da inteligência artificial, não só a inteligência artificial como solução, traz-nos aqui transformação organizacional, e essa é a nossa ambição, e depois não basta ter ambição, é preciso planear e orientar para que isto aconteça exatamente assim. Não é? Precisa tal estratégia, tal framework, e termos, de facto, estes objetivos, estas metas, para chegarmos e depois termos a medalha pendurada ao pescoço. Bom, eu acho que é mesmo isso, e assim chegamos ao fim. Foi aqui um trail mais curtinho que nós fizemos, com um terreno... Foi bastante bom, não é? Portanto, faz aqui um desafio. Pedro, não sei se tens só alguma questão, algum comentário está final. Está perfeito. Agradecer só à Madalena a disponibilidade e realmente o termos trazido aqui uma questão da parte pública, e só reforçar esta última também questão que a Madalena disse, que é o estigma que às vezes está por trás das organizações, não é, públicas, e pode ser finalmente ultrapassado, e a melhoria do desempenho, da performance. Portanto, é uma outra forma que a inteligência artificial nos pode ajudar a todos, porque a coisa pública somos todos nós, não é? Exatamente. Madalena, muito obrigado pela tua disponibilidade. Obrigada. Acho que vamos daqui. É para um caso muito interessante, que seguramente muito quem nos for ver ou ouvir vai ter imensos benchmarks, vai ter frameworks, vai ter, no fundo, estrutura para poder executar, que eu acho que é algo muito importante. Ou seja, acho que este podcast dá muito corpo, dá efetivamente esta robustez a quem nos for ouvir, para poder estruturar o seu pensamento e passar efetivamente para a ação de uma forma claramente sequencial, tanto com todo um pré-alinhamento para chegar a um determinado output. Madalena, muito obrigado para quem nos está a ver. Obrigada também pela oportunidade. Perfeito, obrigado. Já sabes que nos pode seguir no nosso canal YouTube, Spotify e na nossa página de LinkedIn, e até breve. Muito obrigado. Até breve. Obrigada. Obrigado. Decoding AI.